E se a gente pudesse pegar 4 textos antigos, de fontes totalmente diferentes, e descobrir que, no fundo, eles contam uma única história? Uma história sobre a jornada humana. A nossa jornada. Uma que começa com aquela sensação de que estamos em pedaços e termina com a gente descobrindo um propósito que une tudo. Vamos mergulhar nessa narrativa juntos? Olha, a nossa história já começa com 2 perguntas que batem fundo, vindas direto do livro de Provérbios. É uma pergunta que ecoa a dor humana há milênios, sabe? Para quem são os ais? Para quem as contendas? Antes mesmo da gente saber a causa, o texto nos joga de cara com o sofrimento. E a resposta que Provérbios dá, nossa, ela é brutalmente honesta. Ele desenha um quadro muito vivo de desintegração. Começa com os olhos vermelhos de cansaço e de tristeza, leva a feridas que aparecem sem um motivo claro, um sinal de uma guerra que acontece por dentro, e tudo culmina naquela imagem poderosa, a de se sentir completamente à deriva, sabe? Perdido no mar, sem nenhum controle ou direção. E embora o texto original estivesse falando de uma situação bem específica, a imagem que ele pinta é universal. Essa descrição vai muito além da sua origem e se torna um retrato da aflição que, em algum momento, todos nós podemos reconhecer. É a condição humana na sua forma mais crua. Agora, a nossa história fica ainda mais profunda com o segundo texto, a carta aos Efésios. A linguagem muda, sai do físico e vai para o espiritual e se torna ainda mais radical. A condição de escrita não é mais só a de estar perdido, é a de estar morto. É uma afirmação bem chocante sobre uma separação fundamental, uma desconexão da própria fonte da vida e do propósito. Depois de um diagnóstico tão sombrio, a história dá uma virada. É aqui que o jogo muda. A gente deixa o problema um pouco de lado e começa a explorar a possibilidade de uma solução, de uma promessa de restauração completa. E isso, claro, nos leva à pergunta central. Diante desse quadro de desorientação, de morte espiritual, a questão que fica ecoando é: existe alguma esperança? Tem uma saída desse labirinto? A resposta vem do profeta Isaías numa das promessas mais poéticas e poderosas que existem. Primeiro, ele reconhece a sede, essa busca desesperada por algo que não se encontra. E aí, ele oferece a promessa de algo impossível, fazer rios brotarem em lugares altos, desolados. Isso muda tudo. É a promessa de vida onde antes só existia secura. Certo. A promessa de restauração está na mesa, mas como é que isso acontece de verdade? Qual é o mecanismo por trás de uma transformação tão profunda? Agora, a gente vai explorar o como, o caminho que leva para essa nova realidade. O conceito central aqui é a graça. E segundo o texto de Efésios, graça não é uma recompensa por algo que fizemos. É um presente. Um favor que a gente não mereceu nem conquistou. É algo dado de graça, sem olhar para o mérito de quem está recebendo. E o texto de Efésios faz questão de reforçar isso. A transformação não vem dos nossos próprios esforços, das nossas obras, justamente para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém possa bater no peito e dizer que conseguiu por conta própria. Fica bem claro que não é algo que se conquista, mas sim um presente que se recebe através da fé. E essa graça provoca uma mudança radical de identidade. De estrangeiros, a pessoa passa a ser concidadão. De estranhos a membros da família. A jornada é do isolamento para o pertencimento, da alienação para a comunidade. É deixar de estar sem esperança para encontrar um fundamento sólido. É uma redefinição completa de quem a gente é. Mas essa transformação não para no indivíduo, não. Ela transborda, criando uma consequência coletiva que é inevitável. O resultado não são pessoas restauradas em isolamento, mas sim a formação de algo totalmente novo, uma nova comunidade. O texto de Efésios descreve isso de uma forma muito forte, falando de uma barreira de hostilidade que é derrubada. No contexto original, isso era sobre a divisão entre judeus e gentios, mas o princípio é universal. A ideia é que essa graça não só nos reconcilia com Deus, mas também uns com os outros, criando a partir de grupos divididos uma única nova humanidade, um santuário santo. E agora a gente chega ao clímax da nossa narrativa. Já vimos o problema, a promessa, o processo e o resultado. Mas ainda falta a peça final, o porquê. Qual é o objetivo de toda essa jornada de restauração e de criação de uma nova comunidade? Essa é a pergunta que amarra tudo. Por que passar por todo esse processo de ser refeito e unido a outros? Qual é, afinal de contas, o propósito desta nova comunidade? E a resposta que a gente encontra no nosso último texto, o Salmo 67, é surpreendente. O propósito não é interno,
não é voltado para a própria comunidade. O propósito é global. Essa comunidade restaurada existe para ser uma demonstração viva, para que a história dessa restauração seja conhecida em todas as nações. O foco se expande para o mundo inteiro. E assim, costurando esses 4 fios, a gente construiu uma narrativa completa sobre ser refeito e encontrar um propósito. A questão que fica no ar é como essa história antiga de ir de pedaços a um propósito global ecoa no nosso mundo hoje. Um mundo que, vamos combinar, ainda busca desesperadamente por sentido? Talvez essa seja uma pergunta que vale a pena continuar explorando.